Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor. Vamos à palavra. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículo 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e a aba das suas vestes enchia o templo. Versículo 8. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, dizendo: a quem enviarei? E quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, Senhor, me envia. Amém? Queridos, esse texto aqui é um texto super conhecido. Talvez você deva ter lido ele ou já ouvido mensagens, talvez uma dezena de vezes. Acontece que todas as vezes que a gente lê a palavra, a gente se depara com uma leitura atual. E por mais que a gente já tenha ouvido pregações a respeito, o Espírito é aquele que nos leva a poder entender a verdade que precisamos compreender hoje para a nossa vida. A Bíblia vai nos falar a respeito do encontro de Isaías com o Senhor. E tem dias que a gente vai ao templo e a gente vai se encontrar com Deus. Tem dias que é Deus que vai se encontrar conosco. Tem dias que a gente vai e nós vamos para poder entregar. E tem dia que o Senhor já está preparando algo para a nossa vida. Isaías, ele foi num desses dias, levado em espírito ao templo. O contexto que Isaías ele vivia era um contexto de tribulação. Era uma transição que havia dentro do reino de Israel. A Bíblia vai dizer que foi no ano em que o rei Uzias morreu. Ou seja, se o rei daquela terra havia morrido, eles estavam vivendo um processo de transição. A terra estava abalada. Havia uma instabilidade na terra. A segurança que antes havia de um rei no trono agora é desestabilizada. Pois o rei Uzias, ou no ano em que ele morre, Isaías se depara com uma situação e a visão é tremenda. É curioso porque às vezes Deus ele permite que a terra se estremeça para que a gente possa reconhecer a verdadeira importância do Senhor em nossa vida. Sabe, às vezes Deus ele vai agitar a terra. Às vezes Deus ele vai abalar as estruturas e as nossas estabilidades. Não porque Ele tem prazer de nos ver chorar, mas porque Ele tem prazer de nos encontrarmos com Ele num ambiente de profundidade e intimidade. Isaías, ele se depara com uma visão. E a Bíblia diz que embora ele sendo profeta, naquele dia foi diferente. Embora já Isaías conhecendo o Senhor, pois já estamos aqui no capítulo 6. Isaías, ele vê o Senhor assentado num alto e sublime trono. Me chama a atenção que foi preciso alguém morrer para que Isaías visse aquilo que ele viu. Foi necessário um rei morrer para que Isaías pudesse contemplar o que ele contemplou. E eu já talvez tenha lhe dito aqui que Isaías, ou que o rei Uzias, foi um rei que nos seus dias, ele quis acessar um ambiente que não era apropriado para ele. Uzias, nos seus dias, ele tentou ocupar um espaço que era do sumo sacerdote. E lá naquele ambiente, Deus o castigou, Deus o corrigiu, porque ele tentou acessar um ambiente que não cabia a ele. O rei Uzias, talvez pelo seu poder, pela sua importância, pela sua imponência, achava que não haviam limites, as suas vontades deveriam ser feitas. Afinal de contas, o rei fala de alguém que tem um cetro na mão, que comanda as coisas, que tem vontades, que dá ordens, que emite decretos.
Só que foi necessário aquele que emitia decretos na terra morresse, para que Isaías reconhecesse os decretos divinos sendo estabelecidos. Sabe, a Bíblia vai dizer que no ano em que ele morre, no ano que aquele que governa morre, o rei ou o profeta Isaías começa a ver o Senhor. E eu vou te falar algo. Às vezes, para que a gente passe a enxergar o mundo espiritual, eu preciso deixar o rei Uzias morrer dentro do meu coração. O rei Uzias fala de tudo aquilo que se levanta dentro de nós, que quer concorrer com o espaço de Deus. O rei Uzias fala das nossas vontades teimosas que colidem com a vontade soberana do céu. O rei Uzias representa as nossas insistências e os nossos caminhos, a nossa vontade, mesmo sabendo que não é a vontade de Deus, o querer de Deus, o tempo de Deus, a forma de Deus, mas é aquilo que está governando o meu interior. E enquanto isso governar a nossa vida, nós nunca teremos acesso aos próximos níveis espirituais que Deus quer nos conduzir. Eu já inicio essa mensagem dizendo que se eu e você queremos de fato viver uma profundidade na presença de Deus, e eu comentei aqui na escola bíblica, no encerramento do trimestre, dizendo: a igreja brasileira vive um período onde nós temos quilômetros de extensão, mas centímetros de profundidade, e para que eu e você possamos mergulhar profundo, possamos gerar raízes, possamos gerar permanência, resiliência, eu preciso deixar o rei Uzias das minhas vontades morrer e ser sepultado, para que assim a presença, a glória, a manifestação, o querer, o efetuar do céu possa acontecer na minha e na sua vida. Aquele dia ele vê o Senhor, diga, ele viu o Senhor. Quer dizer que o olhar de Isaías saiu da terra e foi para o céu. Quer dizer que naquele dia o olhar de Isaías saiu do plano terrestre e olhou para cima. Ei, quando nós recebemos Jesus, Ele nos tira da cegueira, Ele abre os nossos olhos. Mas como cristãos, eu e você precisamos cotidianamente manter a nossa cabeça erguida para o céu. Sabe, às vezes a gente não está cego, mas o nosso olhar está para baixo. Da cegueira do pecado Deus nos arrancou, mas cabe a nós todos os dias manter a nossa cabeça erguida. Não para poder ser superior às pessoas, não, eu estou falando da vida espiritual, e eu estou dizendo que a minha cabeça está erguida para falar como Davi disse: eu elevo os meus olhos. Não, e não é para os montes, é além dos montes, é para o Senhor de onde vem o nosso socorro. Viver com a cabeça para baixo, ou viver com os olhos para a terra, é até viver mencionando que Deus existe, ou é até falar que Deus existe, mas viver como se Ele não existisse. Olhar para a terra e viver com os olhares fixos na terra é a gente apenas viver sob a perspectiva da terra e do que é passageiro. A Bíblia vai nos dizer que se nós esperamos em Cristo apenas nessa vida, não é que a gente é um crente mais ou menos. A Bíblia vai nos dizer que nós seremos os mais miseráveis de todos os homens. Quer dizer que quando nós servimos a Deus na perspectiva da terra, nós nunca conseguiremos servir a Deus, porque para que eu sirva a Deus, eu preciso olhar as coisas na perspectiva do céu. O apóstolo Paulo, ele disse em Colossenses: buscai as coisas que são do alto e
pensai nas coisas que são do alto, aonde Cristo está, pois é na perspectiva do céu que a gente caminha desenvolvendo a nossa vida cristã. É olhando para o alto que nós começamos a desenvolver. Não, eu não estou te chamando para você viver ou ser irresponsável e tirar os teus pés do chão. Não, a gente precisa viver com os pés no chão, sabendo da realidade, planejando os passos, compreendendo as estações, mas os nossos olhos não podem estar no chão. Os nossos olhos precisam estar no alto, precisam estar no céu, precisam visualizar o trono de Deus. Um dia Jesus, Lucas capítulo 13, versículo 11 diz que Jesus ele se depara com uma mulher que havia um espírito de enfermidade há 18 anos. Olhe, há quase 2 décadas essa mulher tinha uma doença. E é curioso qual é esse tipo de doença. Perceba, era um espírito de enfermidade. Olha aqui o texto. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente 18 anos. E ela andava em... Repita comigo, ela andava em... Ela andava encurvada. Olha que espírito é esse de enfermidade que gera o efeito de ela andar encurvada. Imagina, quase 18 anos, ela não conseguia olhar para o céu, porque ela vivia encurvada. Ei, quer que eu te diga o que é que isso representa na nossa vida? O inferno ele trabalha todos os dias para que eu e você possamos ser encurvados, possamos andar na perspectiva da terra, possamos ler as coisas na perspectiva da terra, possamos olhar tudo e não crer nas promessas de Deus, em não entender que Deus ele está no controle de tudo, em não se render à obediência à vontade de Deus. O desejo do inferno é que a gente viva encurvado. E era tão espiritual que a Bíblia vai dizer no versículo 13 da seguinte maneira: que quando Jesus ele impôs as mãos sobre ela, ela se endireitou e passou a louvar. Ah, não, você não entendeu. A atitude dela depois que ela se endireita é dizer: opa, tem alguém lá em cima que eu não posso ficar calado, porque Ele existe. Ah, nessa noite o céu está te chamando para você voltar os seus olhos para cima. Não, as coisas não se baseiam apenas pelas notícias que a gente vê aí. Não, a nossa vida não se baseia pelas previsões da terra. A nossa vida se baseia pela provisão do alto, pela perspectiva do reino. Aleluia. É aquela mulher que estava encurvada, mas Deus estava chamando ela para erguer os seus olhos. Olhos erguidos é o que Deus hoje nos chama. Levante hoje os seus olhos, porque existe algo acontecendo e se movimentando no alto. Enquanto você vive, ou eu vivo, com o nosso rosto para baixo, vida, eu quero profetizar sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre a sua história nessa noite, que existe um futuro preparado por Deus para você e a sua casa. Não, melhora isso daí, eu não sou de fazer muito isso, mas pega aí na mão do teu irmão, da tua irmã, diz: Deus tem um futuro para a minha e a sua vida. Se engana quem pensa que olhar para cima é viver olhando num ponto fixo e ignorando todas as coisas. Alguém diz: como é que eu vou viver com os olhos erguidos? Na verdade, erguer os olhos não fala de fixar a minha visão num ponto fixo, mas de colocar lentes nos meus olhos para enxergar todas as coisas. Posso te dizer uma coisa: o Evangelho não fala de um destino, fala de lentes que eu coloco. Erguer os olhos
é colocar as lentes do Evangelho e passar a enxergar todas as coisas. Quando Deus nos convida para andar na luz, Ele não nos convida para andar o dia todo olhando para a luz, assim ó. Se tiver alguém olhando para a luz, pode chamar alguma coisa aí médica, porque não está normal. Por quê? Porque a função da luz não é a gente ficar olhando para a luz. A função da luz é olhar todas as coisas por conta dela. Não, vou repetir. A função da luz não é a gente ficar olhando fixamente para ela, mas é olhar todas as coisas por causa dela. O céu, ele nos convida a erguer os nossos olhos espirituais e enxergar o que Cristo está se movimentando. Se o céu está em movimento, a gente não pode parar. Se o Espírito de Deus se move, eu não posso me aquietar. Se há um movimento do céu sendo realizado, eu não posso ignorar isso. E enquanto a gente ignora, Deus vai manifestando a sua presença em todas as outras pessoas, e a gente vai sendo espectador da graça. Mas quando a gente se rende, a gente mergulha, a gente diz: eu vou para frente, Senhor. Eu não quero mais viver as minhas vontades olhando para a terra na perspectiva do mundo. Eu quero enxergar aquilo que o Senhor quer que eu veja. Eu vou te dizer uma coisa. Existem 4 motivos para a gente erguer os nossos olhos para cima. Primeiro, a Bíblia vai nos falar em Gênesis capítulo 13, versículo 10, que haviam 2 pessoas que ergueram os olhos. O primeiro foi Ló. Vai dizer da seguinte maneira, diz assim em Gênesis 13, 10: Ló então olhou e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Algumas expressões ou algumas versões diz: e ele ergueu os olhos e viu uma campina. Parecia o jardim do Éden, mas era Sodoma e Gomorra. A Bíblia vai falar que eles olham e pensam que era um jardim do Éden. Era semelhante ao jardim do Éden. E apesar de ele erguer os olhos, a visão de Ló estava apenas visualizando a terra. Estava apenas visualizando as vantagens pessoais dele. Era bonito aos olhos. De onde você está, olhe para o norte. Olhou e ergueu os olhos para procurar os seus próprios interesses. O outro deixou Deus erguer os olhos dele e mostrar o propósito. Sabe, às vezes a gente olha e vai decidindo, tomando as nossas decisões baseadas nos nossos proveitos pessoais, nos nossos interesses, naquilo que é mais cômodo para a gente. Geralmente o que é mais cômodo nunca nos leva a um desenvolvimento espiritual. E a gente vai querendo se acomodar, se ajustar. A gente vai caminhando para um ambiente de menos sacrifícios, de menos luta, de menos trabalho. E naquele dia Ló escolheu baseado nessa visão. E quando ele escolhe nesse sentido, ele se encontra não com o jardim do Éden, mas com Sodoma e Gomorra. Enquanto a Bíblia vai nos falar que Abraão escolhe um caminho que parece que não foi muito legal. Parecia que era o caminho mais difícil, e verdadeiramente era. Era o caminho mais trabalhoso. Tinha gente ocupando a terra que Deus havia prometido para ele. Ele teria que ter trabalho, ele teria que se desenvolver, ele teria que se reinventar, ele teria que se desafiar. Mas era para onde Deus estava conduzindo Abraão. E quando ele olha, diz: eu não quero nem saber para onde é, eu quero saber quem está me mandando ir. Eu não estou querendo saber
saber para onde é que é. Eu estou querendo saber quem é que está falando comigo e direcionando o meu futuro nessa noite. Eu quero te chamar a eu e você podermos levantar os nossos olhos, não para procurar aquilo que é mais cômodo para ti, o que é mais confortável para a minha vida, aquilo que é mais maleável, aquilo que me gera menos compromisso, menos sacrifício. Ei, se for para mergulhar, se for para viver para o Senhor, então que a gente viva intensamente, então que a gente sue a camisa, então que a gente se desgaste, que durma até tarde, ou que durma cedo. Vai virar um meme depois? Acorde cedo, durma tarde. Vai virar meme, né? Isso aqui. Os meninos jovens, gente. Depois a gente diz pra vocês os negócios aí, tá bom? A Bíblia vai dizer que quando Abraão ele enxerga as coisas na perspectiva do propósito. E o propósito me leva ao esforço, me leva ao desenvolvimento. Não é fácil, mas é onde Deus quer. Não é fácil, mas é onde Deus me chama para eu habitar. E aonde Deus me chama para eu habitar, não importa quais são os perigos, não importa os riscos, não importa o preço, sempre vai ser o lugar mais seguro, mais perfeito, o melhor investimento, o melhor empreendimento, o melhor tempo utilizado. Não, eu tenho que fazer você entender, ou pelo menos te recobrar a memória e fazer você ver que é aonde Deus te posicionou, que é o lugar do crescimento espiritual. Ei, é um ambiente de erguer os nossos olhos. Para que, Javan? Para a gente discernir as oportunidades. Tem coisa que parece bênção e Deus está chamando de teste. Tem coisa que a gente olha e diz, é bênção. Ló olhou e disse assim, é bênção demais. E Deus disse, ei Ló, é teste. Com que sei que vai dar muito trabalho, mas se é aonde Deus está me conduzindo, é para lá que eu quero ir. Deus te convida hoje, nos convida a discernir as oportunidades. Não basta parecer ouro, não basta brilhar como ouro, não basta parecer vantajoso. Eu preciso saber se Deus está no negócio. Já vamos, para que eu preciso erguer meus olhos? Jesus ele olhou para os seus discípulos, depois uma palavra para a mulher samaritana e disse, gente, vocês dizem que precisa demorar um certo tempo para poder a plantação ficar pronta, mas a verdade é que vocês precisam erguer os olhos e ver que os campos já estão brancos. A primeira coisa que Jesus estava dizendo é, está pronto, a questão é se vocês estão prontos. Jesus está dizendo, os campos estão prontos, mas os ceifeiros estão. Geralmente não é a bênção que está sendo preparada, geralmente é o beneficiário que está sendo preparado. Javan está demorando tanto, será que não é o beneficiário que está precisando ser preparado? Porque geralmente a bênção compete a Deus. E pense em alguém para não chegar nunca tarde e nem adiantado, só chega na hora certa. Mas aquilo que compete a mim, a sua vida, aí sim, aí eu preciso tomar uma atitude de poder perceber que eu preciso me posicionar. Segundo, por que Jesus diz que os campos estão brancos? Para que eles pudessem enxergar, e para que a gente pudesse enxergar a necessidade espiritual das pessoas. Sabe por que é importante erguer os olhos? Porque a gente para de olhar para a gente. Enquanto a gente está aqui de cabeça baixa, eu olho o meu problema, eu olho a minha dificuldade, e ela sempre vai se parecer a maior do mundo,
a maior de todas, a mais difícil de todas, a mais complicada, e que Deus não me esqueceu, porque eu estou olhando para mim, estou olhando para baixo. Mas quando a gente ergue os olhos, a gente diz: vixe, tem gente que passa coisa pior do que eu e está sorrindo. Eita, tem gente ali que está precisando de uma palavra até mais do que eu. Eita, tem um irmão ali, tem uma pessoa acolá que precisa ouvir de Jesus. E se Deus está me mostrando o problema, geralmente é porque Ele quer nos levantar como solução. Ele diz: veja, os campos estão brancos. Terceiro, para que Deus quer erguer meus olhos? Gênesis capítulo 22, versículo 13. Abraão estava numa das suas piores ou mais complicados ou desafiadores testes. Deus chama para ele simplesmente sacrificar o seu único filho, ou o filho da promessa. No meio de toda aquela circunstância, Abraão resolve obedecer, e você já sabe o contexto. Abraão resolve obedecer, e enquanto ele está com o cutelo na mão para imolar o seu filho, uma voz se ergue do céu. Porque eu nunca vi um desobediente sem ouvir, um obediente sem ouvir a voz de Deus. Toda obediência gera uma resposta, gera uma reação do céu. Se você quer ver a reação do céu, é você resolver obedecer completamente. Não, tem gente que às vezes não recebeu a reação porque a obediência não pode ser parcial. Eu aprendi na Bíblia que obediência pela metade é desobediência total. Se eu não resolvo obedecer integralmente, não tem outro nome para a gente amenizar, é desobediência mesmo. Ele resolve obedecer, e quando ele está com o cutelo acima, uma voz se levanta ainda mais acima, porque a voz de Deus sempre será superior ao nosso sacrifício, porque a recompensa sempre será maior do que o esforço. Se ele ergue o cutelo alto, a voz se levanta mais ainda do alto. E quando ela se levanta, diz: Abraão, você já matou o menino. Se fosse aqui hoje, que história é essa, Senhor? É verdade, você já matou aqui dentro. Senhor, mas eu nem fiz. Na verdade não tem a ver o que você faz, tem a ver com que coração você faz. Não tem a ver com os teus feitos, porque Deus não precisa de ajuda. Você já parou para pensar que era muito mais fácil para Deus fazer tudo sozinho, sem precisar da gente? Olha o trabalho medonho que Deus tem com a gente. Mas Ele escolheu repartir e dizer: eu vou contar com vocês. Deus escolheu fazer as coisas de uma maneira diferente. Por quê? Porque Ele não está interessado. Irmão, Deus precisa ser adorado, porque Ele vai ser mais fortalecido com o nosso glória. Ei, Deus, Ele nos chama para a gente adorar Ele, não é por conta dEle, é por nossa causa. Deus nos chama para fazer a obra dEle, mais do que tudo, é por mim, por sua causa. É porque enquanto a gente faz, a gente é alimentado, a gente é aperfeiçoado, a gente é ministrado, Deus vai curando a gente, Deus vai sarando. Pode perceber, pergunta para a gente que faz a obra, para quem está à frente de algum trabalho, para alguém que está com as suas mãos esforçadas na obra, e pergunta para ele se todo dia ele faz bem, se todo dia ele faz com o maior empenho, com o maior desenvolvimento, com a maior empolgação. Geralmente não é assim, mas não tem a ver somente com o que a gente faz, tem a ver com o que coração a gente faz. Ah, queridos, se você pudesse entender que é com
com o coração que a gente vai realizando todas as coisas e Deus vai aprovando e reprovando aqui dentro. Deus aprova ou reprova antes da obra começar. Deus atesta o seu selo de garantia ou a embargação daquela obra não é pelo que é feito, mas com que coração, com que disposição, com que mentalidade aquilo é realizado. Ele se levanta e diz: Abraão, está recebido. Agora faz o seguinte: está olhando para o teu filho? Está olhando para o sacrifício? Está olhando para o tamanho do teu esforço? Oh Senhor, esforço demais, meu filho. Ele diz: agora ergue os olhos. Versículo 13 lá. Ele vai dizer: e Abraão, olha o texto, ele ergueu os olhos e viu um carneiro preso. Carneiro não fala, mas se ele falasse, ele ia dizer assim: meu nome é provisão de Deus. Por quê? Porque eu nunca vi ninguém erguendo os olhos para fixar em Deus, que Deus não provê tudo aquilo que você precisa. Se você está com medo de obedecer a Deus por causa das consequências, saiba que eu nunca vi um obediente sendo envergonhado. Geralmente Deus coloca no ambiente de honra, geralmente Deus coloca no ambiente aonde termina em sacrifício, mas não é sacrifício de filho, é sacrifício de holocausto. Já vão que é sacrifício de holocausto? É um sacrifício de consagração, é o sacrifício da intimidade, é o sacrifício da profundidade em Deus. Sabe o que ele estava dizendo para Abraão? Abraão, eu não quis tirar o teu filho, eu quis aumentar a minha intimidade contigo. Abraão, eu quis erguer teus olhos para você enxergar que quem anda comigo não é decepcionado, que quem anda comigo eu respaldo as palavras, que quem caminha comigo eu garanto a vitória, eu me envolvo na peleja, eu garanto a vitória. Não, tem alguém que está entendendo aqui essa palavra? Finalizo aqui com o texto. Isaías capítulo 6, versículo 1. Isaías, ele ergue os olhos, e quando ele ergue os olhos, ele vê alguém. As nossas lutas só duram até o momento que Ele diz: chegou a hora de eu me revelar. E às vezes não vai precisar Ele abrir uma palavra, abrir a boca para uma palavra. Ele vai mostrar só uma visão, e vai fazer sentido. E aquele tempo de espera a gente vai dizer: era por isso. E estava demorando tanto, e a gente chorou tanto, a gente falou tanto, e a gente, oh meu Deus, por que eu reclamei tanto? Era isso aqui, né, Senhor? Era sobre isso aqui, né, Senhor? Era tudo isso que o Senhor queria fazer, né, Senhor? Abraão vê, ou Isaías vê o Senhor. E quando ele vê o Senhor, ele observa que não existe somente o trono da terra, existe um trono no céu. E se o trono na terra, ele é ocupado e desocupado, ele transita por vários terrenos imortais. O trono do céu, ele é ocupado por alguém que é de geração em geração. Ele é ocupado por alguém que não passa. Sim, as lutas passam, o motivo do riso também, o motivo do choro também, mas Ele está no trono. Ele vê que se o trono da terra está abalado, o trono do céu, não existe alguém correndo e caminhando de um lado para o outro, atarentado sem saber o que fazer. Quem está no trono no céu, ele não está olhando para um lado e para o outro dizendo: o que fazer? Eu perdi o controle, eu não sei mais o que fazer. Não, não. O
trono do céu não está ocupado por alguém sentado com as mãos na cabeça e dizendo o que é que vai ser a partir de agora. O trono do céu está ocupado com alguém que está calmamente, tranquilamente, soberanamente assentado sobre todas as coisas. Ei, quando Isaías vê, ele começa a identificar que não é a terra que governa o céu, mas é o céu que governa a terra. Que o que determina o seu e o meu amanhã não é aquilo que sai na próxima página da revista, mas é aquilo que sai da boca do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele vê alguém que está sentado e governando e no controle de todas as coisas e dizendo: Isaías, a terra se abala, você se preocupa, acontecem mudanças, mas garanta a calma da tua vida, olhando para cima e entendendo que eu estou no controle. Eu estou no controle. Eu estou no controle. Não, deixa eu falar e ser mais claro. Ele está dizendo: eu estou no controle da tua vida, eu estou no controle da tua família, eu estou no controle da tua história, da tua saúde, do teu casamento, da tua vida completa. Não tem nada que não passe desapercebido aos olhos dele, porque ele está sentado acima de tudo. Ele está controlando soberanamente todas as coisas e dizendo: ei, eu estou no controle. Isaías, só ergue os olhos. Você pode fechar os seus olhos? Eu vou orar por você e por mim, porque o trono está ocupado, ele não está desocupado. A gente só precisa erguer os olhos. Ele está dizendo: utiliza as lentes certas, lê as coisas da forma certa. Pai, nós estamos aqui diante da tua presença. E é tão bom, Senhor, a tua palavra, porque ela ao mesmo tempo que acalma, movimenta. Ela movimenta o nosso coração para se direcionar rumo à tua vontade. Mas acalma a tempestade que às vezes quer oprimir a gente, quer tirar o nosso fôlego, quer fazer com que a gente desacredite menos em Ti, confie menos em Ti, te esqueça embaixo de todas as nossas dúvidas, te esqueça debaixo de todas as nossas preocupações, de todas as nossas incertezas. Mas hoje o céu nos convida. Sente o Senhor colocando a mão aí sobre o seu queixo, erguendo a sua cabeça e dizendo: eu te quero assim, eu te quero assim. Você passa pelas lutas assim, chorando sim, mas com a cabeça erguida. Nem sempre entendendo tudo, mas com a cabeça olhando para o céu. Nem sempre entendendo tudo, mas como Estevão, enquanto ele está sendo apedrejado, ele não olha para baixo. É as pedras vindo na direção de Estevão e ele fitando os olhos no céu. E não tem ninguém que olhe para o céu que não seja surpreendido com a visão daquele que está no controle de tudo. Pai, sobre a nossa vida, que a tua palavra nos dê fôlego.